Na aula de hoje, daremos continuidade sobre o tema As transformações do mundo rural, as novas territorialidades do campo, dando mais ênfase dessa vez às relações entre campo e cidade. Eu sou Gilmar e esse vídeo foi feito em parceria com Julielle. Bom, como vimos anteriormente nas outras aulas, o mundo rural e o mundo urbano têm diferenças. E essas diferenças estão em o mundo rural estar em um maior espaço, tendo uma economia mais ligada à agroindústria, ao extrativismo, enquanto a cidade está mais ligada aos comércios, à indústria e aos serviços, como a educação, saúde, empregos. E esses serviços estão concentrados na cidade em um menor espaço, com maior número de pessoas em relação ao campo rural. Durante a história da humanidade, nem sempre o campo e a cidade foram caracterizadas dessa forma. Se formos pensar ao longo dos milênios, dos séculos e das décadas, o campo e o urbano se modificaram bastante, as cidades se modificaram bastante. Bom, as cidades só foram possíveis começar a serem existentes através de quando o homem aprendeu na agricultura a tirar sua subsistência, fazendo com que assim fosse possível eles deixarem de ser nômades, ou seja, deixarem de ficar vagando para lá e para cá, para poder colher frutos, caçar, tendo sua própria horta, sua própria roça, sua própria subsistência. Assim, quando eles param e constroem um lugar, eles começam a construir cidades. Essas cidades, há muitos milênios atrás, primeiro foram ligadas a um serviço político, ou seja, de organização da sociedade. Logo após, quando vai se passando os anos, a humanidade vai encontrando novas formas de se relacionar, a cidade passa a ser um lugar de comércio, uma cidade comercial, onde eram feitas as trocas e as vendas de insumos. Essas cidades da antiguidade até a Idade Média eram muito características por serem totalmente dependentes do meio rural, visto que os alimentos e suas matérias-primas vinham totalmente desse lugar. Assim, a maioria das pessoas encontravam-se no mundo rural e não dentro das cidades. Ou seja, era uma relação de total independência do mundo rural que essas cidades tinham. Isso se estende até quando temos a chamada Revolução Industrial, que acontece entre 1760 e 1840, 1890, sendo o primeiro país a Inglaterra. Quando acontece essa Revolução Industrial, vamos tendo um outro movimento, que é de pessoas saindo do mundo rural e indo para as cidades, se aglomerando em cidades. Esse processo faz com que a cidade, sendo um lugar de indústria, de produção muito grande de produtos, faz com que o campo, o mundo rural, comece a ter dependência das cidades. Dentro do Brasil, nós podemos ver esse processo acontecer mais, como vimos anteriormente, a partir da década de 1950 e 1960, onde há um maior incentivo à industrialização do país, fazendo com que assim aconteça o êxodo rural, onde as pessoas saem do mundo rural, dos campos, e vão para as cidades, em busca de empregos, em busca de produtos e em busca de uma qualidade de vida melhor. A partir desse momento, acontece o que chamamos de implosão ou explosão, que é a concentração urbana, o grande êxodo rural, uma extensão do tecido urbano, ou seja, as cidades vão cada vez crescendo mais, tomando mais conta de mais espaços,
e uma subordinação completa do campo, do mundo rural, do agrário ao urbano. Ou seja, o campo começa a depender da cidade, e isso em vários sentidos, como emprego, como saúde, como educação, como modernização, né? Porque da onde que vêm os produtos, as tecnologias, os tratores, as máquinas, são todas produzidas dentro da cidade. Esse processo em que dá a subordinação do agrário ao urbano faz com que podemos chegar numa zona crítica, que pode ser o que já estamos vivenciando, que é o inchaço das cidades, o grande número de periferias, de falta de saneamento básico e de quase 100% da urbanização dos países e das cidades, fazendo com que poucas pessoas estejam no campo. E é necessário que as pessoas também estejam no campo. E como nós fazemos para que elas estejam no campo e sejam valorizadas dentro do campo? São através de políticas públicas. Hoje, apesar de estarmos nessa zona crítica, temos alguns países que começam a apresentar uma desurbanização. O que é esse processo de desurbanização? É um processo em que as pessoas começam a ver que as cidades não são mais um ambiente da qualidade de vida que elas almejam, porque são lugares de poluição, de barulho, de, de violência, de muitos problemas sociais. E assim, em muitos países, principalmente os desenvolvidos, muitas pessoas estão voltando para o campo, para ter uma vida mais tranquila e uma qualidade de vida melhor. Apesar do mundo rural e da cidade terem algumas diferenças, hoje podemos dizer que o campo não está além da modernização, das tecnologias e da ciência, mas sim introduzindo cada vez mais a esse mundo. Por hoje só, até mais.